Vamos então resolver a ficha número 2 relativa ao caderno de atividades e vamos começar pelo exercício número 1, cujo enunciado é o seguinte: representa sob a forma de potência as seguintes multiplicações. Então, dão aqui várias multiplicações, nós vamos analisar uma a uma. Na primeira, no ponto 1, nós temos 61 vezes 61 vezes 61 vezes 61. A primeira questão que devemos questionar é a seguinte: é um produto de fatores iguais? É, sim, senhor. E qual é o fator que se repete? É o 61. 61 é a base. Quantas vezes é que se repete esse fator? 4 vezes, é o expoente. Portanto, 61 vezes 61 vezes 61 vezes 61, 4 vezes, é igual a 61 à quarta. Ponto 2, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Temos o fator 9, é uma multiplicação de fatores comuns, fatores iguais. Portanto, o fator que se repete é o 9 e repete-se 5 vezes. Daí que a base seja 9, é o fator que se repete, e 5 vezes a quantidade de vezes que esse fator se repete. O ponto 3, 100 vezes 100, o fator é uma multiplicação de fatores iguais, portanto o 100 é o fator que se repete-se duas vezes, daí que tenhamos 100 ao quadrado. O ponto 4, 5 vezes 5 vezes 5, o fator que se repete é o 5, é um produto de fatores iguais, e repete-se 3 vezes, 5 ao cubo. O ponto 5, temos 2 vezes 2 vezes 2, temos 9 vezes, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, portanto a base que se repete é 2, 9 vezes que se repete, 2 levantado a 9. Ponto 6, 35 vezes 35 vezes 35, a base que se repete é o 35, é um produto de fatores iguais, e quantas vezes é que se repete? 3, 35 ao cubo. O ponto 7, temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, portanto 10 à quarta, o fator que se repete é o 10, repete-se 4 vezes, é um produto de fatores iguais, que são todos 10. O ponto 8, temos 27 vezes 27, 27, ou seja, 27 ao cubo, o fator que se repete é o 27, repete-se 3 vezes. Temos então o exercício número 2 da ficha número 2 do caderno de atividades. E o enunciado diz o seguinte: quais das expressões seguintes representam potências? Assinala-as com um X. Ora bem, para que uma expressão possa ser representada por uma potência, tem que verificar duas condições. A primeira condição é que seja uma multiplicação. A segunda condição, que é o caso desta, o caso desta e o caso desta, e esta. Aqui não, esta é uma adição. A segunda condição é que a multiplicação tenha fatores iguais. Este não tem fatores todos iguais. O 2 é diferente dos outros. Aqui é todos iguais, é todos iguais, é todos iguais, é todos iguais. Portanto, vamos ver caso a caso. No ponto A, temos 3 mais 3 mais 3. Como nós verificamos, não é um produto de fatores iguais. Logo, não pode ser representada por uma potência. Portanto, é uma soma, neste caso, é uma soma de 4 parcelas iguais. O que podemos fazer aqui é simplificar esta soma. E como é que nós podemos simplificar? A parcela que se repete, que é 3, multiplicamos por 4, que é 4 vezes o que ela aparece. 3 vezes 4 é 12, mas isto não é uma potência, isto é uma multiplicação. Como sabemos, a multiplicação é a simplificação de uma soma de parcelas iguais. A linha B, temos 3 vezes 3 vezes 3, portanto 3 ao cubo. É efetivamente um produto, uma multiplicação, e tem fatores iguais. Logo, o fator que se repete é o 3 e repete-se 3 vezes, daí que seja 3 ao cubo. A linha C, temos 5 vezes 5 vezes 5, é um produto de fatores iguais. A base que se repete é 5 e repete-se 3 vezes, 5 ao cubo. 2 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é um produto de 5 fatores, em que 4 deles são iguais, mas um quinto é diferente. Logo, não é um produto de fatores iguais, não pode ser representado na totalidade por uma potência. Podemos simplificar esta expressão. De que maneira? Multiplicamos o 2 pela potência que representa os fatores iguais. Neste caso, aqui temos 7 4 vezes, é 7 à quarta. Portanto, a expressão simplificada desta é 2 vezes 7 à quarta. A linha E, 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 vezes 2. Neste caso, nós temos uma soma de dois produtos, não temos um produto total. E por isso, a totalidade não pode ser representada por uma potência, mas podemos simplificar esta expressão pela soma de duas potências. E como é que será? A primeira, 2 vezes 2, será 2 ao quadrado, é o fator 2, repete-se duas vezes. A segunda é o fator 2, que se repete 3 vezes, 2 ao cubo. Portanto, esta expressão é equivalente a 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. A linha F, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8.
é um produto de fatores iguais, correto? O fator que se repete é o 8, repete-se 4 vezes, digo que seja 8 à quarta. Vamos então resolver o exercício 3 da ficha número 2 do caderno de atividades. E o enunciado é o seguinte: escreve sob a forma de multiplicação as potências seguintes. Portanto, estão aqui várias potências e querem que nós, no fundo, possamos escrever a multiplicação que representa esta potência, cada uma destas potências. Para já sabemos duas coisas. Portanto, a representação de uma potência é feita por uma multiplicação e essa multiplicação vai ter fatores todos iguais. Portanto, são as duas condições. Na linha 1, 12 ao cubo, o que é que significa? Significa que nós vamos ter uma multiplicação de fatores iguais, já sabemos. De base, o fator que se repete é o 12 que vai aparecer. E quantas vezes? Vai aparecer 3 vezes. Por isso é que temos 12 vezes 12 vezes 12. Isto é a equivalência. Portanto, 12 ao cubo é igual a 12 vezes 12 vezes 12. A segunda, temos 6 à sexta. O fator que se repete é o 6 e repete 6 vezes. Temos o 6, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aparece o 6 vezes. A terceira é 2 à quarta. O fator que se repete é o 2 e repete-se 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Portanto, 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O ponto 4 é 4 ao quadrado. O fator que se repete é o 4 e repete-se 2 vezes. 1, 2. O ponto 5 é 10 à sétima. O fator que se repete é o 10. É base. Portanto, e repete-se quantas vezes? 7 vezes. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, 7 fatores iguais. Sexta, 31 ao quadrado, é a base que se repete, é o 31 e repete-se 2 vezes. Vamos então resolver o exercício número 4 da ficha 2 do caderno de atividades, que diz o seguinte: fornece-nos este quadro e diz para completá-lo e calcular o respectivo valor. Portanto, aqui como exemplo dão-nos 2 à quarta, é uma potência de base 2 expoente 4 e lê-se 2 elevado a 4 ou 2 à quarta. 7 ao quadrado, portanto, dá-nos só o 7 ao quadrado e nós temos que saber qual é a base do expoente e qual é a explicitação da sua leitura. Vamos ver caso a caso. Portanto, 7 ao quadrado, a base é 7, né? É o fator que se repete. O 2 é a quantidade de vezes que esse fator se repete, 2 vezes. Portanto, 7 vezes 7 é 49. Portanto, a leitura é 7 ao quadrado ou 7 elevado a 2. Terceira situação, temos base 4 expoente 3, portanto nós vamos ter que, no fundo, temos aqui um formato de uma potência, em que aparece a base e o expoente. A base qual é? É de 4 e o expoente é 3, é só substituir 4 ao cubo. 4 ao cubo o que é que significa? Significa que temos um produto de fatores iguais, em que o 4 se repete e repete-se 3 vezes, 4 vezes 4 vezes 4. Multiplicando os dois primeiros temos 4 vezes 4, 16, depois vezes o terceiro, dá 64. A potência lê-se como 4 ao cubo, portanto 4 ao cubo, ou 4 elevado a 3. A leitura, dada a leitura 5 ao quadrado, 5 ao quadrado no fundo é substituir no formato da potência. 5, aqui, ao quadrado, 2. Portanto, 5 ao quadrado é o fator que se repete, é o 5, repete-se 2 vezes, 5 vezes 5 é 25. Portanto, a base é 5 e o expoente é 2. 1 à sexta, a base é 1, o expoente é 6. Significa que o fator que se repete é 1 e repete-se quantas vezes? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como sabemos, isto é um caso particular de uma potência em que a base é igual a 1 e o número 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Portanto, seja 6 ou seja outro qualquer valor. A leitura é feita 1 elevado a 6. Base 2 expoente 1. Substituímos também no formato, base 2, expoente 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, porque é outra fórmula. Qualquer número elevado a 1 é igual a si próprio. Portanto, uma multiplicação em que existe um fator único em que é ele próprio, é igual a ele próprio. Portanto, o resultado é igual a ele próprio. Lê-se 2 elevado a 1. Resumindo, portanto, 7 ao quadrado tem base 7 expoente 2, lê-se 7 ao quadrado. 4 ao cubo é base 4 expoente 3, lê-se 4 ao cubo. 5 ao quadrado é 5, base 5 expoente 2, lê-se 5 ao quadrado. 1 à sexta, base 1 expoente 6, lê-se 1 elevado a 6. 2 elevado a 1, base 2 expoente 1, 2 elevado a 1. Temos então o exercício número 5 da ficha 2 do caderno de atividades.
E o enunciado diz-nos o seguinte: a Maria e as amigas vão andar de skate depois das aulas. Associa a cada um o respectivo equipamento. 5 ao quadrado, 2 ao cubo e 3 à quarta. Portanto, 5 ao quadrado é exatamente um produto de fatores iguais em que o 5 é o fator que se repete e repete-se duas vezes. Portanto, 5 vezes 5, cujo valor é 25. 2 ao cubo é um produto de fatores iguais em que em que o fator que se repete é o 2 e aparece 3 vezes. Portanto, fator 2 e aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Portanto, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, cujo valor é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 à quarta é um produto, é uma multiplicação de fatores iguais, de fatores comuns a 3, portanto iguais a 3, e aparecem 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Portanto, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Temos então o exercício 6 da ficha 2 do caderno de atividades, que diz o seguinte: quais das seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas? Assinala-las com X. Portanto, aqui no fundo dão-nos aqui 9 igualdades entre potências ou entre uma potência e um número, neste caso entre uma potência e um número, e pretendem que depois de uma análise nós possamos dizer se esta igualdade é verdadeira ou se é falsa, e sendo falsa, se é menor ou se a sua relação é menor ou maior ou igual um relativamente ao outro. A linha A, 3 à quarta é igual a 81. Portanto, nós temos uma potência no primeiro membro e temos um número no segundo. Portanto, o ideal é nós transformarmos o segundo membro da igualdade numa potência e podemos comparar as duas potências. Já sabemos que na comparação das duas potências existem várias situações. Se a base e o expoente forem diferentes, nós vamos ter que calcular cada uma delas e compará-las. Depois, se as bases forem iguais, ou os expoentes iguais, ou as bases e os expoentes iguais, é mais fácil, sem qualquer cálculo, dizer qual é a relação entre cada uma delas, como vamos ver. Portanto, neste caso, vamos decompor 81 em fatores primos. 81 é dividido por 3, dá 27, é dividido por 3 dá 9, é dividido por 3 dá 3, 3 é dividido por 3 é dividido por 3 dá 1, portanto 81 é igual a 3 à quarta, 1, 2, 3, 4. Portanto, 81 é igual a 3 à quarta. Neste caso, o que é que nós vamos ter? Vamos ter exatamente potências com bases iguais e expoentes iguais. Neste caso, não é preciso fazer qualquer conta, nós vemos que são potências exatamente iguais. Se não fossem iguais, nós tínhamos um método. Seria calcular o primeiro membro e compará-lo com o segundo membro. Neste caso, teríamos... vamos fazê-lo, mas elas são iguais, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, seria 81. E depois comparar exatamente com o valor do segundo membro, sem fazer a transformação. Então 81 é igual a 81. A segunda situação é transformarmos o segundo membro numa potência, foi o que nós fizemos, não é? E comparar as duas potências. A linha B, 4 à sexta é igual a 16. 16 vamos decompor em fatores primos. 16 é divisível por 2, dá 8. É dividido por 2, dá 4. É dividido por 2, dá 2. É dividido por 2, dá 1. 16 é igual a 2 à quarta. Ora bem, podemos, nesta situação, comparar com a primeira potência. Como é que vamos compará-la? Podemos compará-la de duas maneiras. Nós aqui fizemos uma, mas vamos falar também na outra. A primeira seria não ficar por aqui, igualar o 4 à quarta com 2 à quarta. O que é que nós iríamos ter? Iríamos ter potências, portanto 4 à quarta com 2 à quarta, potências com bases diferentes e expoentes iguais. Neste caso, a regra é quando as potências têm bases diferentes e os mesmos expoentes, a maior delas é que tem maior base. Neste caso é o 4. Então o 4 à quarta seria maior que 2 à quarta. Portanto, este seria um primeiro método. O segundo método foi tentarmos transformar este número numa potência de base 4. Portanto, podíamos ter ficado mais simples, seria ficar por aqui. 2 à quarta já tínhamos os expoentes iguais, já tínhamos regra para calcular, mas vamos pela situação mais difícil. Vamos transformar 2 à quarta numa potência de base 4. Ora, nós sabemos que o 4 é igual a 2 vezes 2, né? Se compusermos 4 em fatores primos, dá 2 vezes 2.
Ora bem, segundo a regra da potência, e andando ao contrário, este 2 pode afetar só a base, fica 2 ao quadrado e depois tudo elevado ao quadrado. Não alteramos o resultado, porquê? Porque 2 vezes 2, pela regra da potência, é igual a 4. Logo, vamos ter uma base 2 ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Neste caso, igualando este primeiro membro a esta segunda versão da representação do 16, que é 4 ao quadrado, já vamos cair nesta situação de comparação de frações, de potências. Tem a mesma base, que é 4, e tem expoentes diferentes. Numa situação desta, a maior delas é o que tem maior expoente. Qual é que tem o maior expoente? É o primeiro membro. Logo, 4 à quarta é maior que 4 ao quadrado. Portanto, a afirmação é falsa. Isto não é uma igualdade, é uma desigualdade em que 4 à quarta é maior que 4 ao quadrado. A terceira situação, temos 2 à sexta igual a 64. Podemos decompor o 64 em fatores primos. 64 é divisível por 2 dá 32, divisível por 2 dá 16, divisível por 2 dá 8, divisível por 2 dá 4, divisível por 2 dá 2, divisível por 2 dá 1. Portanto, 64 é igual a 2 à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se igualarmos substituirmos lá os 2 à sexta, o 64 por 2 à sexta, verificamos que temos uma igualdade. Nem é preciso fazer contas. São potências que têm a mesma base e expoentes iguais. Nesta situação são exatamente iguais, não é preciso fazer mais contas. Vamos então resolver a linha D. Diz 5 ao quadrado é igual a 10. Vamos resolver isto por dois métodos. O primeiro método, nós não temos uma potência, não temos potências nos dois membros, logo não podemos fazer comparação. Teremos que calcular o valor do primeiro membro e calcular o valor do segundo membro. Já está dado, é 10. Portanto, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. Portanto, 25 é diferente de 10. 25 é diferente de 10. Logo, 25 é maior que 10. É uma afirmação falsa. O segundo método seria transformar o 10 numa potência. Decompondo o 10 em fatores primos, nós verificamos que 10 é igual a 2 vezes 5. Portanto, não é possível transformar numa potência para comparar com a potência do primeiro membro. Porquê? Porque nós não temos um produto de fatores iguais, não é? Como não temos um produto de fatores iguais, não podemos transformar numa potência. É aqui um caso concreto de uma multiplicação que não pode ser representada em termos de potência. Portanto, teríamos que cair na primeira situação. Isto teríamos que calcular o valor do primeiro membro e comparar com o 10, que é o valor do segundo membro. A linha E, 2 à quinta é igual a 32, decompondo 32 em fatores primos, verificamos que 32 é igual a 2 à quinta. E, portanto, nós obtemos a igualdade 2 à quinta é igual a 2 à quinta. É verdadeiro. Potências iguais. Porque é que são potências iguais? Porque têm bases iguais e expoentes iguais. Na linha F, temos 6 ao quadrado é igual a 36. Podemos transformar o 36 numa potência. Vamos decompor 36 em fatores. 36 dividido por 2 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ora, podemos como temos no fundo a operação multiplicação de duas potências com o mesmo expoente e bases diferentes, multiplicam-se as bases e dão-se o mesmo expoente. No fundo é o que nós estamos a fazer. Multiplicamos 2 por 3 e dá-se o mesmo expoente. Ora, 2 vezes 3 é 6, 6 levantado a 2. Ora, 6 levantado a 2 é exatamente igual ao primeiro membro. Portanto, isto é uma igualdade verdadeira. Reparemos aqui que é importante aqui chamar a atenção que se numa potência de base, uma potência A levantada a M, nós podemos decompor a base A num produto de fatores primos, todos eles levantado a M. Portanto, a potência mantém-se, é uma igualdade verdadeira. Portanto, A levantada a M é igual ao produto dos fatores primos do A, todos levantado a M. Portanto, isto é uma igualdade verdadeira. Na linha G temos 4 ao quadrado é igual a 8. Portanto, 4 ao quadrado pode ser igual, pode ser decomposto como 2 vezes 2, portanto 2 vezes 2 ao quadrado, levantado a 2, ou seja, para ficarmos com uma potência de base 2, fica 2 levantado a 4. Se decompusermos o 8 em fatores primos, verificamos que o 8 é igual a 2 levantado ao cubo. Portanto, nós vamos ter uma igualdade entre uma comparação entre uma potência 2 levantado a 4 e 2 levantado ao cubo. Em potências de bases iguais e expoentes diferentes, a maior delas é que tem maior expoente. Neste caso, o 2 à quarta é maior que o 2 ao cubo. Portanto, ou seja, 4 ao quadrado é maior que 8. Portanto, temos a linha H, temos 3 ao quadrado igual a 9. Ora, 9 é exatamente igual a 3 ao quadrado, né? Compondo 9 em fatores primos dá 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Portanto, 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. É uma igualdade verdadeira. Portanto, são potências que têm a mesma base e expoentes iguais.
Na linha I temos 4 ao cubo é igual a 64, se compusermos 64 em fatores primos, chegamos à conclusão que 64 é igual a 2 à sexta, nós vamos ficar com 4 ao cubo é igual a 2 à sexta. Mas podemos, como nós temos aqui neste caso potências com bases diferentes e expoentes diferentes, das duas uma, ou calculávamos o valor de cada um dos membros e comparávamos, ou ainda podemos transformar uma delas de modo a termos potências por exemplo com a mesma base. Portanto, como sabemos, 4 é igual a 2 vezes 2, portanto 2 vezes 2 ao cubo. Ora, é a mesma coisa, isto é 2 ao quadrado ao cubo, ou seja, pela regra da potência, 2 elevado a 6, mantém-se, 4 ao cubo é igual a 2 elevado a 6. Neste caso já vamos ter exatamente o segundo membro, logo 2 à sexta é igual a 2 à sexta, são potências iguais, porque são potências que têm a mesma base e expoentes iguais. Vamos então resolver o exercício 7 da ficha 2 do caderno de atividades. E o enunciado diz: completa a tabela colocando um X na respectiva resposta. Portanto, vamos calcular cada uma das alíneas de modo a saber qual é o seu resultado, o seu valor. Portanto, a linha A temos 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25, portanto é o resultado. B, a diferença entre o quadrado de 3 e o cubo de 2. Ora, vamos analisar o que é que significa isto. Vamos por partes. Primeiro, a diferença entre uma coisa e outra. Nós temos uma diferença entre uma coisa e outra. Depois temos o quadrado de, é um número elevado a 2. O cubo de é qualquer coisa elevado a 3. A diferença entre o quadrado de e o cubo de, portanto, para caminharmos no sentido desta afirmação, é uma expressão deste tipo. É qualquer coisa elevado a 2 menos qualquer coisa elevado a 3. No nosso caso, nós temos o quadrado de 3 é 3 ao quadrado. O cubo de 2 é 2 elevado a 3. A diferença entre o quadrado de 3 e o cubo de 2 é exatamente 3 ao quadrado menos 2 ao cubo. Calculando os valores de cada uma delas, 3 ao quadrado é 9, é 3 vezes 3 é 9, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 é 8, 9 menos 8 dá 1. À linha C temos a diferença entre 2 à quinta e 5 ao quadrado. A diferença entre uma coisa e outra, neste caso, vamos ter a diferença entre 2 à quinta e 5 ao quadrado. Ora, 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 2 vezes. A primeira dá-nos 32, a segunda nos dá 25. 32 menos 25 dá 7. A linha D, 1 à quarta. Nós, por esta propriedade das potências, temos que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Portanto, já temos o resultado. O resultado é automaticamente 1 à quarta igual a 1. Resumindo, o valor de 5 ao quadrado é 25, como nós vimos. A diferença entre o quadrado de 3 e o cubo de 2 é 1. A diferença entre 2 à quinta e 5 ao quadrado é 7. E o valor de 1 levantado a 4 é 1. Vamos então resolver o exercício número 8 da ficha 2 do caderno de atividades. E o enunciado é o seguinte: observa a seguinte sequência de igualdades. Temos aqui, portanto, uma sequência de igualdades em que o primeiro membro é uma potência de base de expoente 3 e o segundo membro é uma soma com duas com uma ou mais parcelas, neste caso. Acrescenta o termo seguinte e explica como procedeste. Ora bem, uma das maneiras de analisar o padrão de formação de uma sequência de igualdades é comparar os respectivos termos. Neste caso, a soma, quer o primeiro membro, que é uma potência, quer o segundo membro, que é uma soma com várias parcelas. O que é que nós verificamos? A primeira observação que nós podemos fazer é que o primeiro membro é uma potência de expoente 3 que vai aumentando, cuja base vai aumentando uma unidade. Começamos por ter 1 ao cubo, depois passamos a ter 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo. Então, significa que o termo seguinte da sequência é 5 ao cubo. Portanto, não há qualquer dúvida. A segunda observação é que o segundo membro é uma soma com várias parcelas. Na primeira sequência não é o número 1. A segunda passa a ser já uma soma de 2 parcelas. A terceira, uma soma de 3 parcelas, depois 4 parcelas,
então não há dúvida que o termo que nós estamos à procura vai ter, é um termo cujo segundo membro vai ser uma soma de 5 parcelas, e cujo primeiro membro é 5 ao cubo, ou seja, igual a 125, não é? Na sequência da primeira observação. A terceira observação é exatamente o valor, a diferença entre dois termos consecutivos do segundo membro, duas parcelas consecutivas do segundo membro. Verificamos que o diferencial entre duas parcelas consecutivas é sempre de 2. Portanto, 5 menos 3 dá 2, 11 menos 9 dá 2, 9 menos 7 dá 2, e aqui também está tudo diferença de 2. Portanto, estas também terão que ser. Se nós verificarmos em termos de valor, o valor da parcela média, portanto, se temos aqui um valor de 8, se temos duas parcelas, a parcela média será 4. Neste caso, aumentamos uma unidade numa e reduzimos uma unidade na outra, de modo a dar 3,5. No terceiro caso, temos um total de 27 dividido por 3, dá uma parcela média de 9. Portanto, significa que o termo médio vai se manter, porque o número de parcelas é ímpar. Mantém-se o termo médio, esta aumenta 2 unidades e aquela diminui 2 unidades, de modo a ter esta diferencial de 2 e esta diferencial de 2. Portanto, as 2 unidades que saem daqui passam para aquela e, portanto, passamos a ter 7, 9, 11. No caso do quarto termo, temos 64, a parcela média seria 16. Aqui, neste caso, os dois termos centrais, basta aumentar uma unidade uma e reduzir uma unidade da outra, e na outra, para ter um diferencial de 2, temos que reduzir 3, porque entretanto seriam só 2, mas 3 porque entretanto reduziu esta também uma unidade, portanto seria menos 3, este 3 passa para aquele lado e temos aqueles valores. Portanto, no nosso caso, o que nós vamos ter é, como temos um número ímpar, a parcela intermédia mantém-se, depois a outra, esta reduz 2 unidades, aquela aumenta 2 unidades, e depois esta vai ter que reduzir 4, porquê? Porque são as duas para esta, mais 2 que esta reduziu, portanto, menos 4 mais 4. Portanto, resumindo, vamos ter 5 ao cubo igual a 125, portanto, fazendo a diferencial de primeiro das duas intermédias, passa a ser 23, 27, e depois aqui menos 4 dá 21 e outra mais 4 dá 29. Portanto, a sequência correta será 5 ao cubo igual a 125, o 21, 23, 25, 27, 29. Este é o último termo, o quinto termo da sequência. Vamos então ao exercício número 9 da ficha 2 do caderno de atividades. O enunciado diz assim: o número 1000 pode ser representado na forma de potência de base 10. Qual é o expoente desta potência? Portanto, o que nós pretendemos saber é o valor de m, isto é, o valor 1000 é igual a 10 levantado a m. Como é que nós podemos calcular o valor de m? O valor de m é o número de vezes que temos que multiplicar 10 por si mesmo, de modo a obter 1000. Ora, se 10 ao cubo, que é 1000, é igual a 10 vezes 10 vezes 10, portanto significa que o m é igual a 3. Ou seja, o valor de m é o quociente entre o número de zeros do número, que são 3, pelo número de zeros do fator, que neste caso é 1. 3 dividido por 1 dá 3, portanto o valor de m é igual a 3. Vamos até ao exercício número 10 da ficha 2 do caderno de atividades. E o enunciado diz o seguinte: uma fábrica tem 8 máquinas que trabalham 8 horas por dia e que em cada hora fazem 8 peças de ferro fundido. Quantas peças fabricam em 8 dias? Portanto, isto é uma aplicação do conceito de potência. Portanto, nós temos 8 máquinas que trabalham 8 horas por dia e que produzem 8 peças por hora. Queremos saber qual é a produção de 8 dias. Portanto, no fundo, nós vamos ter 8 máquinas vezes o número de horas que trabalham por dia, que será 8 horas por dia, vezes 8 peças por hora, que é a produção. E se multiplicarmos por 8 dias, o valor disto tudo vai ser igual a 4096 peças. Como é que nós obtemos atenção às unidades? Portanto, nós estamos a multiplicar horas por dia, não é? Horas por dia, por peças por hora e por dia. Simplifica esta hora com hora, simplifica este dia com dia e ficamos com peças, não é? Portanto, aqui neste momento nós temos 8 máquinas vezes 8 horas por dia
é a capacidade, é o número de horas de máquina que trabalham num dia. Portanto, são 64 horas por dia, em termos de horas de máquina por dia. Se multiplicarmos por 8 peças por hora, vamos ter 64 vezes 8 peças por dia. E, portanto, depois multiplicando este valor total por 8 dias, vamos ter as tais 4.096 peças, que no fundo é 8 à quarta. 1, 2, 3, 4. Portanto, resumindo, nós temos aqui 8 vezes 8 são o trabalho das máquinas em horas num dia, portanto são 64 horas por dia. Depois multiplicamos por 8 peças por hora a produção em peças das 8 máquinas em um dia, portanto as 8 máquinas fabricam 512 peças por dia, e depois multiplicando por 8 dias, porque nós queremos em 8 dias, obtemos 512 vezes 8 dá 4.096, no fundo é 8 à quarta. Vamos então resolver o exercício número 11 da ficha 2 do caderno de atividades. E o enunciado diz-nos o seguinte: quanto gastará o Bernardo em 7 semanas, sabendo que gasta 7 euros por dia? Portanto, no fundo, o Bernardo gasta 7, consideramos aqui uma semana, com 7 dias, e o Bernardo gasta 7 euros por dia. Portanto, gasta 7 euros apenas num dia. E nós pretendemos saber quanto é que ele gasta em 7 semanas. No fundo, nós vamos ter 7 euros por dia, que é o gasto diário, vezes 7 dias por semana, vai dar o gasto o gasto por semana. Portanto, corta o dia com o dia, fica euros por semana. Vezes 7 semanas, vai ficar, corta depois a semana com a semana, fica em euros. Portanto, 7 ao cubo, 7, 1, 2, 3, dá 7 ao cubo. Euros por dia, vezes dias por semana, vezes semana, corta a semana com a semana, dia com o dia, fica em euros. 7 ao cubo, euros. Dá 343 euros. Portanto, resumindo, nós temos 7 euros por dia, vezes 7 dias por semana, dá a despesa do Bernardo numa semana. Não é? Dá 49 euros por semana. Vezes 7 semanas, que é o período que nós queremos analisar, dá os tais 343 euros. Dá no fundo 49 euros por semana vezes 7 semanas, corta a semana com a semana, fica em euros, 343 euros. Vamos finalmente resolver o exercício número 12 da ficha 2 do caderno de atividades. E o enunciado diz-nos o seguinte: escreve quantas 4 potências com números naturais na base e no expoente cujos valores sejam 64. Portanto, 64 pode ser desde logo representado como uma potência 64 levantada a 1. Porquê? Porque nós sabemos que qualquer número levantado a 1 é igual ao próprio número. Portanto, esta é a primeira representação do número 64. Não só para o número 64, mas para qualquer número. Por exemplo, o número 30 é igual a 30 levantado a 1. O número 1000 é igual ao número 1000 levantado a 1. Agora, para vermos as outras representações, temos de compor o 64 em fatores primos. 64 é divisível por 2, dá 32, é divisível por 2, dá 16, é divisível por 2, dá 8, é divisível por 2, dá 4, é divisível por 2, dá 2 e é divisível por 2, dá 1. Portanto, o que é que verificamos? Verificamos que 64 é igual a 2 à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, esta é a segunda representação que nós podemos ter. 64 é igual a 2 à sexta. Mas se decompusermos o expoente em fatores primos, que é igual a 2 vezes 3, nós podemos, pela propriedade da potência e caminhando em sentido contrário, podemos dizer que 2 à sexta é igual a 2 ao cubo. Vamos buscar este fator do expoente, igual ao quadrado, e inversamente, e do mesmo modo 2 ao quadrado vezes 3. Isto é, no fundo, nós agarramos nesta multiplicação e deslocamos o fator para expoente da base, e depois tudo elevado ao outro expoente. Neste caso, começamos pelo 3, fica 2 ao cubo elevado a 2, que é o outro expoente. No segundo caso, fazemos o 2 ao quadrado elevado ao segundo expoente, ao segundo fator, que é o 3. Portanto, e neste caso obtemos 2 ao cubo, que é 8 ao quadrado, que é uma segunda representação, e 2 ao quadrado ao cubo, que é 4 ao cubo, que é uma quarta representação, a quarta representação neste caso. Portanto, temos 4, 64 levantado a 1, 8 ao quadrado, 4 ao cubo e 2 à sexta.